E essas regras, elas têm que ser aplicadas, senão a hermenêutica fica sem sentido. Ok? Se elas não forem aplicadas, elas ficam sem sentido. Então, só para dar uma repassada rapidamente, porque nós tivemos aquele pequeno impasse, né? Não compreendi nada, não entendi nada, aí ficou aquela coisa toda, né? Como é que foi os testes? Não, hoje que nós vamos testar, o geral já fez. Foi bom, muito bom. Gostei das respostas. Eu gostei das respostas. Começando a entender, vocês estão começando a aplicar a hermenêutica. É por ali? É por ali. Não, mas se o Geraldo não tirar 10, Vamos lá. Então veja bem. Quando você aplica uma regra na hermenêutica, você está fazendo o quê? Você está mais do que certo no aspecto de entender o que você está lendo. Essa regra é para que você entenda o que você está lendo. Não adianta você ler algo sem aplicar regra na leitura e no final da leitura você diz assim, não entendi absolutamente nada. Pastor, então isso a gente tem que gravar na cabeça? Sim, não precisa. Não precisa. Com o tempo, né? Você vai sendo moldado. Né? Exatamente. Com o tempo você vai se amoldando a isso, né? Mas uma necessidade, a partir do momento que você começa a colocar aqui o texto, a gramática, você está lendo o texto, aí você já vem na sua mente, aí você já começa a aplicar a regra da hermenêutica nela. Já vem na sua mente e fala assim, olha, peraí, por que Sansão pegou as raposas e colocou fogo no rabo das raposas para queimar a plantação dos filisteus? Porque já por quê? Era pentecostal. Essa é nova, essa é do rádio, não quero nem falar disso. Faleceu já? Fora de hermenêutica. O cara, olha a hermenêuca, olha o texto, fora de contexto tem uma heresia. O camarada pegou no rádio O camarada pegou no rádio que o crente pentecostal tem que ser que nem as raposas de Sansão. Fogo no rabo. Aí, fogo aonde? Fogo no rabo. Tá dando para entender? Então você pega um texto fora de contexto e criou uma heresia. Ele está achando, hoje essa heresia, nós vamos falar em cima dessa palavra aqui, ó, exegese. Que é a heresia. Acrescenta o que não tem. Em vez de tirar, acrescenta. Né? Exatamente, a exegese é isso. A exegese ela acrescenta o que não tem. Eu invento. Eu tive agora uma palavra extraordinária. Descobri por que Noé entrou na arca com os bichos. É porque Noé era caçador. Né? Ele tinha uns filhos chamados Sem, Cão e Jafé. Ele não estava sozinho. Cão, ele estava sozinho. Ele mandava os cães buscar os bichos. Quer dizer, entendeu nada, não aplicou nada, e nós estamos cheios. Eu vou trazer para vocês, no meio desse livro, 2 gravações que eu tenho de uma mensagem de um nordestino pregando, por ser nordestino, né? Mas, meu Deus do céu, quanta besteira o moço fala, quanta bobagem o moço fala. Gente, para se pregar a palavra de Deus, se você não tiver um preparo, você vai virar uma pessoa simplesmente uma pessoa leiga querendo ensinar. É o cego guiando o cego. Está dando para entender? Então, quando você olha isso, você aplica o quê? Você olha, por quê? Né? O quê? Quem fez isso? Por que ele fez isso? Agora vem, por que olha como é que vem. Que, quem e por quê? Essas 3 palavras juntas, né? Que é texto, contexto e texto maior. O que eu estou entendendo disso aí? O que ele quer dizer com isso aí? Tá? Aí eu puxo um pouquinho mais. Aí diz assim, olha, conta a história da Bíblia. Quando aconteceu isso aí? Que época que aconteceu? História bíblica aconteceu isso aí? Aí eu volto um pouquinho e diz assim, onde aconteceu isso? Querem ver uma coisa? Eu dei história bíblica lá em Ulster e eu mostrei para eles dentro do fértil crescente. Quem já ouviu falar do fértil crescente? Dentro do fértil crescente, todas as coisas que aconteceram no fértil crescente, no mundo antigo, que hoje estão acontecendo, vão voltar a ser o seu final, a conclusão de tudo, vai ser no crescente fértil, no fértil crescente. Vai ser ali, não tem jeito. A conclusão da parte da conquista de Israel. Se você olha no livro de Isaías, se você olha no livro de
de Gênesis, você entende e vê ali todas as conquistas que Israel vai fazendo. Olha que interessante, Israel ele conquista até o Egito. O Senhor prometeu isso a Abraão. Ele vai tomar conta de tudo, querendo o egípcio ou não, querendo o Iraque ou não, querendo o Irã ou não. Ele vai, que seria um curto prazo, não sei quanto tempo, mas que ele vai tomar conta, ele vai tomar conta. Então, quando você fala de história bíblica, você começa a posicionar onde você está. Está dando para entender a hermenêutica o que é? Aí vem assim, como a cultura bíblica, quem escreveu naquela época? Pergunta, quantas pessoas aproximadamente escreveram a Bíblia? Quantos escritores? 40. Cerca de 40. Ah, na época? A que época? Estou falando isso aqui, ó. Época dela. Onde, né? Época. Quanto tempo durou as escrituras da Bíblia? Aproximadamente, mais ou menos. O Antigo Testamento? Os dois. 5.000 anos. Não, se tem escrito. Escrito? Aproximadamente. Tempo Tempo de escrita. 1.600 anos. Quantos escritores? Mais ou menos. 40. Esses 40 escritores, eles estavam nessa parte do mundo, aqui está o mundão, né? Tinha um aqui, tinha outro aqui, tinha outro aqui, tinha outro aqui, tinha outro aqui, aqui, etc, etc. E tinha eles espalhados no mundo todo. Alguém escreveu uma parte aqui, alguém escreveu uma parte aqui, aí mandava um text message no Facebook, o Facebook vinha, né? Não, meus irmãos, não tinha isso. Quando eles se encontravam aqui, as escritas se encaixavam. Que legal. Por isso que a Bíblia, ela é inerrante, Por isso que ela é inspirada, pelo Espírito. palavra de Deus, ok? Quando a gente vê isso, você começa a ver o seguinte, aí você vem, cultura bíblica. Quando aconteceu isso? Por que a época, que língua falava nessa época? Tá dando para entender? Aí você finaliza tudo, isso tudo se chegar a uma conclusão de quê? Pregadores, né? Para você chegar a uma conclusão de que isso tudo aqui que eu estou dizendo, só dando uma repassadinha, que nós temos uma aula hoje para lá e para cá, mas não é pouca coisa não, hein? Veja bem, para você ter uma ideia, para você chegar dentro disso tudo aqui, você chega aqui, ó. Você chegou aqui, ó. Assim diz o Senhor. Quando você fala assim diz o Senhor, não quer dizer que você vai entregar uma profecia em voz audível. Assim diz o Senhor. Se tiver bala house, então a coisa complica. Né? Assim diz o Senhor. Quando esse assim diz o Senhor, ele vem falar o quê? O pregador vai entregar uma mensagem. Aí, por isso que eu falo com vocês. Quando eu falo assim, olha, eu velo pela minha palavra e a minha palavra não volta vazia. Tá vendo? Você tem que pregar o evangelho, porque o evangelho não volta vazio. Espera um pouquinho. Para você pregar o evangelho, para ele não voltar vazio, você passa por isso aqui, ó. Para você dizer assim diz o Senhor. Aí o pregador diz assim diz o Senhor. Aí vem os receptores que dizem assim: entendi, que mensagem, hein? Princípio, meio e fim. Lembra quando eu falava sobre isso? Princípio, meio, fim, princípio, meio e fim. Que mensagem, puxa vida, como que ela encaixou? Ele foi no início, pegou um texto, às vezes ele leu um versículo, mas desse versículo ele contou a história toda do versículo, posicionou o versículo, centralizou o versículo, esclareceu o versículo, fechou o versículo, e quem ouviu assim, entendia o que ele disse num versículo só. Por quê? Porque ele fez esse processo todo da hermenêutica. Ok? Deu para entender isso aí até agora, a hermenêutica? Amém? Amém? Então veja bem. Aí você começa a trazer o seguinte. A hermenêutica, ela traz uma ruptura. Tá na né? página 12, né? Estou na página 9. Uhum. Rápido, é só bater em cima aqui. Daqui a pouco nós passamos para 12. Tá? A hermenêutica, ela traz lá na hermenêutica, como estudo da compreensão, ela traz uma ruptura, ela quebra relações. Que relações que a hermenêutica quebra? Quebra a manipulação humana? Uma, mais. Eu sou batista, ela pá, quebra, Doutrina, ela traz uma ruptura da doutrina Denominação. batistana, denominacional. Religião, né? Religião, ela quebra, a hermenêutica vem dar essa ruptura, ela quebra a relação. Pum!
puxa vida, eu aprendi errado a vida inteira. O que a hermenêutica faz? Ela te deu uma abertura, ela te abriu. E a hermenêutica, ela é um, vamos colocar assim, um espinho na vida de muita denominação. Mas é muitas denominações. Por que isso? Porque a hermenêutica esclarece o ouvinte, a hermenêutica posiciona o ouvinte, a hermenêutica capacita o ouvinte para que ele possa entender o texto lido. Aí quando vem um determinado X, Y, Z, ou vem o camarada lá pregando e começa a pregar, e pá, quem já estudou hermenêutica fala assim, tá perdido, igual no deserto. Tá perdido. Por que isso? Porque a hermenêutica trouxe uma ruptura, ela quebrou uma relação exatamente da manipulação humana. Hoje, como a gente às vezes vai ouvir alguém ministrar, a gente desliga o rádio, desliga a TV ou não ouve mais, porque sabe que é tudo abobrinha. Difícil. Vamos lá. Página 10. Aí nós vamos compreender, reconstruir o pensamento, experimentar, processo mental do autor. Ou seja, compreender, experimentar, reconstruir o pensamento, viver. Sabe o que a hermenêutica faz? Por exemplo, o que o psicólogo faz? Vou fazer uma comparação aqui, mas por favor me entenda. O que o psicólogo faz para resolver o seu problema? Ele chega perto de você e fala assim, encontra o seu problema. O que ele está fazendo? Ele está entrando dentro da sua cabecinha, ele está analisando por que aconteceu aquilo, para que ele possa te dar uma solução mediante o entendimento dele naquilo ali. Ok? O que você faz quando você está lendo o hermenêutico? Você quer saber por que João escreveu 666? Porque gravou 666 na testa, pegou aqui e gravou no peito. O 666 é o número da besta. Cuidado! A placa 666, misericórdia. O número de telefone 666, misericórdia. O que João quis dizer na ilha de Patmos? O que ele estava querendo levar, a mensagem que ele queria levar ao povo daquela época? Por que ele escreveu assim, quem lê entenda? Está dando para entender o que a hermenêutica faz? Porque quando você traz a parte da numerologia, essa parte é perigosíssima, chama numerologia, a cabala, numerologia hebraica, que ela é utilizada muito no grego, porque o grego, a parte numérica das letras é maior que no hebraico, mas o valor numérico é impressionante. Você encontra o 666 no Compile, você encontra o 666 no Visa, você encontra o 666, olha, em nomes, você encontra o 666 para todo lado, trazendo para o hebraico, valor numérico das letras, e trazendo para o grego, desculpem. Quando você faz isso, você entra numa situação em que você não analisou à luz da hermenêutica o que foi escrito naquela época. Como é que ele estava? Por que Paulo diz assim, trago no corpo as marcas de Cristo, do Evangelho, eu trago no meu corpo. O que ele estava dizendo ali? Sofrimento que ele passou. Chicotada que ele tomou mesmo, pancada, ele tomou com chicote mesmo. Você entendeu? Quando ele fala sobre isso, são textos, eu queria trazer alguns textos, nós vamos falar isso hoje na aula, né? Pena que não estão todos, né? Nós vamos falar isso hoje, alguns textos polêmicos que as pessoas trazem. Uau, esse texto é polêmico, vamos discernir da luz da hermenêutica, você vai ver que não tem polêmica nenhuma. Tem nada. Ladrão! Vós tendes me roubado, misericórdia, estou roubando a Deus. É a terrologia, a doutrina do terror. Isso é terrível, terrível, isso acaba com as pessoas, destrói as mentes das pessoas, destrói. Eu estava pesquisando sobre a vida de Martin Lutero, que eu tenho uma aula amanhã sobre ele, sobre Calvino, né? Estava vendo, meu Deus, o que a Inquisição fazia, com o povo fantoche. O que as religiões hoje estão fazendo com o povo fantoches. É Deus o céu e o pastor dentro da terra. Jesus amado, que é isso, meu irmão? Eu falei para o Tom semana passada, lembra? Eu estava lendo um sociólogo alemão, ele disse que a Inquisição atrasou o mundo em 200 anos. Ai, coisa horrorosa. Na Alemanha, levanta um homem, Martin Lutero, doutor em teologia. Eu não vou falar sobre ele. Né? Atrocidades. Exatamente. Físicas. E hoje a atrocidade não é física, porque é crime. É
A atrocidade hoje é na mente. E o livro que eu tenho, o camarada como que defende Calvino, Lutero, principalmente Calvino. Não, porque era a verdade que ele sabia. Mentira, ele tinha a Bíblia. Que conversa é essa? Que ele não tinha. Lutero não sabia. traduziu a Bíblia do latim para o alemão, o Novo Testamento todinho, tinha a Bíblia na mão. Ele não tinha o Velho Testamento, não tinha o Novo Testamento. Como é que eu não conhecia? Ah, conversa. Aí eles estão falando, puxa, você é até contra Lutero? Não, não sou contra Lutero. Até Lutero, Ele pastor. tinha conhecimento. Tinha, mas ele tinha um conhecimento, mas o conhecimento de Lutero era um conhecimento que ele queria bater em cima de uma coisa. Estão roubando o povo, e é verdade. A Inquisição roubava, né? A indulgência era uma coisa absurda, absurdo. Para o Papa Leão X, supostamente dito sucessor de Pedro, que Pedro nem Roma conhecia, nem foi em Roma, né? Sucessor de Pedro, ele construísse a Basílica de São Pedro. Como ele morreu antes, endividou Roma até no talo, né? Colocou Roma até aqui, ó, de dívida, com a confusão danada, que assim, o negócio não veio. Aí o que acontece? Quando você olha isso, você vê o seguinte: Lutero, o que ele defendeu? Isso aí, mas ele apoiou a santidade, ele apoiou a doutrina romana, ele apoiou tudo, e toda aquela doutrina foi uma base que dominou o mundo, inclusive a Alemanha, onde estava Lutero. Não vou falar sobre Lutero, porque a aula não é sobre Lutero, né? Então veja bem, aí nós vemos o seguinte, nós começamos a entender essa parte, aí lá na página 10, no meio, deve dizer assim: por essa razão, o requisito desse processo é pré-entendimento. É o pré-entendimento. Entendemos algo na medida em que comparamos com algo que já conhecemos. Deu para entender aí? É verdade. Deu para entender? Grifa isso aí no seu livrinho, ó, olha. Por essa razão, tudo que eu estou dizendo, o requisito deste processo é o pré-entendimento. Entendemos algo na medida em que comparamos com algo que já Em conhecemos. outras palavras, né? Aquilo que a gente entende da Bíblia é o que a gente conhece e leu. Exatamente. Conforme a gente vai lendo, vai aprendendo, certas coisas podem ir mudando. Exato, Certos você pontos vai de vista vai aperfeiçoando mudando, o vai seu aperfeiçoando. conhecimento. Tá dando para entender? Muito boa essa parte. Então, quando você olha isso, você começa a ver o seguinte: a hermenêutica, ela é um pé, vamos dizer assim, ela não é um pé, né? Ela é uma pedra no pé de muito, muito ministério, mas é muito, não é pouco não, é muito. Não quer não. Glória a Deus por isso. É muito ministério. Ela corta a manipulação, ela faz uma ruptura. Ó, tá errado, estão te manipulando. Não é assim não, foi isso que o Lutero brigou, né? Vamos lá, aí nós entramos na página 12 e nós entramos agora nessa parte da hermenêutica que anda de mãos dadas com outra palavra que é muito boa, não é sanduíche novo do McDonald's nem Dunkin' Donuts, né? É essa palavra aqui, ó. O que é essa? Exegese. Essa palavra de exegese, que anda de mãos dadas com a hermenêutica, né? Ela é uma palavra que traz para você o quê? Uma compreensão melhor, um posicionamento melhor. Então eu trouxe para vocês aqui uma coisa interessante, né? Eu trouxe para vocês aqui a parte que eu recebi de um site, né, que eu tenho lá com eles uma assinaturazinha, chama A Hermenêutica. Esse é muito bom, esse sitezinho, muito bom mesmo, sabe? Então veja bem, eu coloquei assim, ó, exegese e exegese. Exegese e exegese. O que é isso que eu quero dizer? Olha o que eu escrevi aí para vocês. Enquanto a exegese consiste em extrair o significado de um texto qualquer, o que ele está trazendo? Ele está extraindo. O que ele está extraindo? Tem uma laranja. Está aqui uma laranjinha. Ok? Não descasca ela, não chupa ela. O que ela vai te dar? Queimar sua boca toda. Tira a casca dela e deixa ela sem casca. E não chupa ela não. Você vai continuar olhando a laranja. Aí você pega ela toda, corta, ela faz a tampinha e espreme. Ela te dá o quê? Te dá um suco. É assim que a exegese faz. Ela te dá, ela te espreme o texto para você. Toma aqui, ó. Olha que beleza para você entender. É tão bom quando você lê e entende, né? Quando você lê e entende. Aí vem o seguinte, olha. Mediante legítimos métodos de interpretação, a exegese consiste em quê? Injetar um texto. O que é isso? Não está escrito, não, mas eu entendo. Deu para entender aí agora? Eu entendo no meu pensamento, ao meu ver. Não tem isso, literal também, né, pastor? Uma palavra, mudar o significado de uma palavra. Eu acho que isso aqui, dizendo o seguinte, olha, não era bem isso que ele queria dizer. Ele queria dizer isso. Pô, se está escrito aquilo, ele queria dizer aquilo. Ele não queria. Se Jonas disse, a palavra diz que o peixe engoliu a Jonas, o peixe engoliu a Jonas.
Então, se tivesse escrito assim, e Jonas engoliu o peixe, Jonas engoliu o peixe. Está escrito, meu querido. É literal. Ok? Aí quando você olha, assim, olha, injetar no texto alguma coisa que interprete quer que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do mesmo. Eu entendo que eu estou nos anais do céu. Entende mais? Eu não aguento ler isso, desligo, eu dou clique, eu não aguento ver um negócio desse. Sério mesmo, eu estou ficando doente. Eu falei, meu Deus, quanta besteira. Aí, estou nos anais do céu. Ah, eu desci ao inferno 14 vezes. Tem gente aí, tem uma pastora aí dizendo que foi ao inferno 14 vezes. Escolar não? Estou te falando. Natalante. Aí o que acontece? Inventam coisas. E a sua mãe no inverno. Ela só vai no inverno, tá frio. Olha, veja bem, que não faz parte, na verdade, não faz parte do mesmo. É a última instância que quem usa a exegese força o texto mediante várias, o quê? Manipulações. Irmão, a Bíblia diz, ser vencedor, você é vencedor! E o cara vai vencendo e não vence nada, meu Deus, só perde. Mais que vencedor. É mais que vencedor, esqueci, muito bom, esqueci o mais. Mais que vencedor. Tá dando para entender? Aí ele começa a colocar, e ele esqueceu de aplicar a hermenêutica. Ele esqueceu de aplicar a exegese. Se ele aplicar, ele fala a verdade. Se ele aplicar, ele tira o texto dele, ó. Uhum. Esse é o problema que a gente está enfrentando. Aí quando se aplica o conhecimento às pessoas olham e falam assim, puxa vida. Eu contei o testemunho para vocês, depois de 15 anos que eu estou aqui nesse país, voltei ao Brasil, praticamente 14 anos, encontro com meu cunhado, converso com ele, aí ele falou, então me fala sobre salvação. Expliquei para ele o que é salvação, dentro da Bíblia. Foi diácono de uma denominação aí, né? Expliquei tudo direitinho, ele ficou em pé, eu achei que ele ia me bater. Ele ficou em pé e falou assim, há muito tempo eu queria ouvir uma explicação dessa sobre salvação. Isso que os pastores deveriam pregar no culto de salvação. Não é para a glória, né? O pastor Davi, não estou falando, qualquer um faria isso. Eu estou dizendo, quando você aplica um texto, dentro do contexto, à luz da exegese, da hermenêutica, você leva ao seu ouvinte a uma compreensão e diz assim, puxa vida, há muito tempo eu queria ouvir isso. Deu para entender? Aí vem o seguinte, em última instância, que quem usa exegese força o texto mediante manipulação, fazendo com que uma passagem diga o que na verdade, o quê? Não está aqui, sabe, irmãos? Mas vamos supor que esteja. Isso me mata. A gente conta uns trem desse aí, né? Uns bobos desse aí. A moda hoje é mudar o original. Mudar o original. A conjectura não entra. Ou a palavra arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudar de ideia. Então você tem que mudar de ideia em relação a Jesus. Não, arrependimento. Tá? Não, eu acredito, mas... Eu achei que ele ia pegar. É desse jeito. Aí vem o seguinte, vamos lá, página 12. Tá vendo? Já falei sobre tudo isso, hein? A hermenêutica bíblica pretende estudar os princípios de interpretação. Eu falei sobre isso, enquanto que a Bíblia é uma coleção de livros, tá? Porque a palavra Bíblia encontra na Bíblia, sim ou não? O quê? A palavra Bíblia encontra na Bíblia? Você encontra escritura divinamente inspirada. Não, Bíblia. Não, acho que Não. Não. Eu não estava pronta. Não. A Bíblia, a palavra Bíblia não encontra na Bíblia. Mas a palavra Bíblia, ela vem do grego que chama Biblios, que é uma biblioteca É uma coleção de livros. Por isso que é chamada Bíblia. Faz a Bíblia. Ok? Ontem foi o dia da Bíblia, né? Foi. É? Foi ontem. Foi. Sábado, Foi. ontem. Ela já comemorou a Bíblia assim, né? Vejam bem, aí é o seguinte, a hermenêutica bíblica abrange a relação dialética que visa substancializar o significado dos textos bíblicos. Eu já falei tudo isso, para aproximar o mesmo da realidade fática, no qual se vislumbra o esclarecimento por meio da Bíblia. Ou seja, já falei sobre isso, a hermenêutica faz isso. Você começa a ler e você começa a dizer o seguinte, puxa vida, que coisa que eu estou lendo, estou entendendo. Você já notou quando você está falando inglês? Né, Paulo? Você vai conversar com alguém em inglês, Consegue o cara aprender, fala. entendeu? Eu não entendi nada desse cara falou. Aí você vai pra escola. E volta, o cara fala com você assim, rapaz, eu entendi o que o cara falou, moço. Você fica numa alegria, né? É a Bíblia.
quando você está lendo a Verdade. Bíblia, você fala assim, não entendi. Aí você lê, rapaz, eu estou entendendo o que o apóstolo está dizendo aqui, rapaz. Agora eu entendi o que Paulo escreveu, que a última trombeta vai tocar. Agora eu entendi porque Pedro falou tanto dos falsos mestres. Agora eu entendi porque Paulo falou que tinha a mente cauterizada e Judas estragou a festa das estrelas errantes. Agora eu entendi, rapaz. É tão bom isso. Pastor Davi, Fala, minha eu tenho uma filha. pergunta para fazer para o senhor. Faça. O senhor falou que era para olhar o texto. É, vamos lá. né? Aí a minha amiga me perguntou sexta-feira por que eu procurei na Bíblia, mas eu cacei, mas não achei. Eu fiquei com vergonha de ligar para o senhor e perguntar onde estava. Não, mas às vezes eu não sei também não. Onde está aquela parte na Bíblia que fala assim que seria bom que o Senhor não viesse no sábado. Aí eu não expliquei para ela, porque eu não entendo bem. Não, ela não disse que seria bom, não. Que seria Ela bom diz que assim, Deus não, não ela diz viesse assim. no sábado. Ela diz assim, olha, cautelai, é Mateus 24, 25. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado e nem no inverno. E ai das grávidas. Hermenêutica nela. No inverno é difícil fugir, né? No sábado que eles vão morrer não. Mateus 24, 20. Mateus 24. Mateus 24, 20, aí, ó. E aí? Eu tenho que No explicar inverno, pra por quê? Porque não tem como fugir. No sábado, porque no sábado o judeu não faz o quê? Descanso. Não vai morrer. E por que tá grávida? Porque vai ser difícil, né? Por causa das crianças que não vão nascer. E aí? Hermenêutica, quer saber de vocês, velho. Porque as crianças vão subir, né? E ele diz assim, ai das grávidas naquele dia. E aí? Vão lá, A alunos. criança está salva, mas a mãe pode não estar. Às vezes não tá. É esse o sentido. Aí vai ganhar um menino. Mas ele está dizendo ali da fuga, ele está dizendo para Depende um do povo... contexto de Mateus, né? Em Lucas é diferente. Quando ele fala em Lucas e Mateus, exatamente, há uma... Lucas acho que já aconteceu. Ele traz uma Mateus, explicação Marcos. diferenciada. Mateus, Lucas, Marcos e João traz uma explicação. Vamos tirar João, que é o livro universal, né? Mas Mateus, Lucas e Marcos trazem uma explicação diferenciada. Épocas, quem escreveu, onde ele estava. Ok? Quando você olha isso, você vê o seguinte. O que ele diz? Ai das grávidas. Ele estava falando para quem? Judeu. Então ele não está falando de arrebatamento, não. Da tribulação. Ele está falando assim, ó, eu voltarei, mas orai para aquela vossa fuga. Quando você está em fuga, Tá você... fugindo de alguma coisa. Perseguição. Perseguição. Como é que é grave? Ele está falando de que época? A época da tribulação. Ele está falando da tribulação. Ele está falando da fuga de Israel. Esse é hermenêutica, não vamos aprofundar nisso não, porque vai longe isso aí, né? Tem que ser um jeito mais fácil de me explicar para ela. Deus trabalha no sábado. Mas você tem que saber qual é a pergunta dela. Ela quer saber por que fala que... Porque a Bíblia dela não é a mesma Bíblia nossa. A Bíblia dela é essa, acho que é a NVI, sei lá. Aí tá falando um negócio... O texto é praticamente não sei o que lá verde. Aí eu Muda falei assim, muito, não, não. na Bíblia tá escrito Tá, diferente. Só que a menina dela tem a mesma Bíblia que eu dei pra ela. E a menina tá lendo a Bíblia. A menina tá lendo a Bíblia. Aí nós ficamos comparando, só que tem muita coisa. Eu tenho uma explicação, vai aí, Cida. Vamos ver na Bíblia do meu amigo ali. Não, mas no Mateus 24, 20, não fala sobre as grávidas, não. É só ir orar para que a vossa fuga Não chegue no aconteça sábado. No inverno, nem no sábado. Ah. No inverno por causa do mau tempo e no sábado corresponde a estrita observância religiosa. Exatamente. Ele estava falando para quem? Que haja alguma- Judeu. Então, Mateus 24, ele foi escrito para quem? Judeu. Não adianta Ele fala você no ter- versículo 19, ai das grávidas e das que amamentaram naquele dia. Olha isso aí. 19. É porque então, É porque o de Lucas é um pouco diferente, que Lucas é da destruição do templo. Exatamente. Não São sei épocas. Épocas diferentes. Olha a época. Diferente. Olha o que eu disse aqui, ó. A Qual o época. versículo? 20? É o 20, 19, mas agora no caso é 19, né? Porque 19, 20. falar das grávidas. Mas ai das... Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ele está falando de fuga, ele está falando de uma perseguição. E quem está em fuga pega alguma coisa? Não. Pode correr. Vai ficar para trás. Pode tudo. Ficar para trás. Por quê? Porque a perseguição em cima de Israel vai ser grande.
Vai ser muito grande. Então essa palavra que ele está dizendo aqui não é para os dias da igreja. Essa palavra é para a grande tribulação de Israel. Aí o pastor acha, encontrei uma revelação nova. Aí começa. Aí vem com a exegese e bota texto em cima. Tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Bíblia, ela tem que ser lida, entendida, Agora interpretada. me explica uma coisa, pastor. Desculpa a Ela minha se ignorância. entendeu. Boa, Pra inglês, escola. português. Mas se uma pessoa é realmente escolhida pelo Senhor, ele faz uma mistura dessa, não, né? Sim. Pode fazer? Não, quando a gente fala assim, realmente escolhida, aí nós entramos no calvinismo. Não escolhida. Eu digo uma pessoa, o Senhor conhece cada um de nós, Uhum, principalmente o nosso coração e o nosso pensamento. uhum. Então, se é uma pessoa divinamente inspirada, escolhida, como foi Esdras, Neemias, Isaías, Jeremias, Uhum. todos eles não cometiam esses absurdos. Sim, Por foram que profetas ocorre hoje esses absurdos? O que acontece hoje é o seguinte, a gente não pode generalizar a coisa, mas quando você olha a parte desses absurdos, o que acontece? Nós encontramos hoje uma parte em que, eu uso só o texto, um homem que era apóstolo, doutor, um homem que tinha, obrigado Ciro, um homem que tinha um conhecimento absurdo da lei, debatia, ele gostava de pregar em sinagoga. Ele não podia ver um olho, não podia ensinar quem entrar. Tá falando Mas ele tinha um negócio nele. Lucas foi adulto. O que ele tinha? Na Espinho. cara Ele tinha um espinho. O que é esse espinho? Literalmente falando. É pra ele não se exaltar. Do texto. Ah, mas o que era? O mensageiro de Satanás foi Mensageiro de bofeteado. Vinha e batia na cara dele. Aí diz, Senhor, tira isso de mim. Ele diz assim, eu não vou tirar, sabe por quê, Paulo? Que se eu deixar em você e tirar esse espinho, você vai achar que você é bom Olha demais. só que é Deus. Que ele realmente era, né? E era. Ele era. Aí Deus permitia isso. Hoje somente Deus colocou o nome de Paulo, né? Não era coincidência. Aí vem o seguinte, quando você tem uma limitação no aspecto assim de Deus faz com que você passe por, vamos colocar o portuguesado, né, uma magrela, você sabe valorizar o que você tem. Quando você não passa, aí você acha que o seu, rapaz, eu prego para multidões. Aí ele falava tantas e tantas revelações, podemos dizer assim, palavras que traziam para o homem vida, entrou nele o ego, entrou nele a altivez, entrou nele a autossuficiência, que ele acha que não precisa de Deus. Não, eu prego o que Deus fala. Mas então é isso que É o isso. senhor está falando, que a pessoa pode ter sido Sim. até escolhida, Uhum. mas que deixou a altivez entrar e aí Nossa, se você olhar trocou o certo grandes, pelo errado. sim, se você olhar grandes homens, Jeremias Cerqueira, O importante e homens é que pregaram começar e a antigamente declarar. pregaram, né? Você vê hoje até Malafaia também, tantos outros homens, você vê que, rapaz, o que ele está falando aí? O que ele está dizendo aí? O que é isso? A altivez subiu. Ele acha que se ele tivesse um espinho na cara, não passava isso não. É verdade. Ele passa a falar mentira e acha que tá falando a É verdade. a exegese, ele começa a colocar um texto que não existe, ele começa a colocar um contexto que não existe no texto. O Malafaia parece que tem a Bíblia na cabeça. Né? Eu conheço um que fala mais do que ele, chama Jatobá. Se o Malafaia sentar, Jatobá sabe o que ele falou comigo? Ele é pequenininho assim. Ele falou comigo assim, eu falei, pastor, o senhor é uma Bíblia ambulante? Eu falei, não, que a Bíblia ambulante é minha mulher. Eu falei, que é isso, pastor? Ele falou assim, o que o senhor acha do Malafaia? Ele falou assim, aquilo ali é uma estrela errante. Sabe? O Jatobá pregou lá na sua igreja lá. Uhum. Muito! Se deixar ele noite inteirinha, para ele dar uma aula aqui, ele dá uma aula com vocês e vai até meia-noite falando de Bíblia. Só versículo. E está dizendo assim, está dizendo versículo, capítulo e livro. Eu fiquei impressionado, eu vi um missionário pregar uma vez e ele era assim. Ele dava certinho. Eu conheço um também, pastor. Ele disse que Muito bom. eu que Deve ter conhecimento, né? Vamos lá, né? Aí diz o seguinte, quando nós já falamos com isso, a hermenêutica ela faz isso, utiliza de outros princípios comuns, demais tipos, hermenêutico, por exemplo, hermenêutica jurídica, etc. Já falei tudo isso. Em verdade, a hermenêutica bíblica não deve se afastar do texto bíblico. Tá dando para entender aí? Cuidado com a pesquisa. Não, eu entendi um texto aqui, acho que eu vou buscar a revelação desse texto. Aí eu vou na internet, na dona internet, vai no Google. Aí vai no Google, texto tal. Nossa Deus, olha esse aqui, olha esse ali, ali. Eu já vi gente entrar de cabeça em vídeo de camarada que nunca viu na vida e quebrou a cara com ele. E seguindo a doutrina do sujeito, nunca viu o sujeito na vida. Não. Aí entra e diz, não se afaste da Bíblia.
ok? Porque a Bíblia responde à Bíblia, né? O principal objetivo da hermenêutica bíblica é de descobrir a intenção original de quem? Do autor bíblico. O que a hermenêutica faz? O que ele quis dizer com isso? Dá toda a explicação por que foi escrito o livro, para quem. Tudo! Quando você começa a ler a Bíblia, passa a ler a Bíblia assim. Fala, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis falar? Por que Salomão olhou e disse assim, Senhor, eu não vou pedir nada não, eu quero sabedoria. Por que Salomão pediu sabedoria? O que recaiu sobre ele naquele momento que ele pediu sabedoria para Deus? Salomão foi esperto. Não, ele viu uma responsabilidade. Ele sabia que se pedindo inteligência, ele teria tudo, né? Ele já tinha uma porção de inteligência do fato dele pedir sabedoria. Sim, claro. Aí, claro. aí o que acontece é o seguinte, ele foi um camarada que ele olhou o povo e disse assim, se eu não tiver governo sábio para levar esse povo, a coisa pega. Pastor, qual a diferença do Davi e Salomão? Porque os dois também decidiam muita coisa do povo. Né? Davi ele era mais guerreiro, Salomão ele era mais pacífico. Davi era um homem que andava em, às vezes, situações difíceis no aspecto de pecado, mas Deus o achou segundo o seu coração. Ele se arrependia, né? Sim, ele tinha tinha muita mulher, pastor, né? Ele pecava mais. Salomão ele tinha, mas naquela época poderia, supostamente dito, ter naquela época. O rei não. O rei ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Foi aí a ruína de Salomão. E a lei é bem clara, o rei não podia ter mulher. Ele achava, olha aí, ó, ele achava o direito de ser rei de ter. Foi o que Davi aconteceu com Betseba. Era antibíblico. Salomão é o episódio da criança, né? Que manda cortar a criança no meio. Foi a primeira parte. Sabedoria dele. Você vai ver que na vida de Salomão o texto diz que as suas mulheres corromperam o seu coração. Exatamente. É o que o texto de Deuteronômio 17 diz. Que o rei não está em mulheres para si, para que não corrompa o seu coração. Porque elas tinham... Eram mulheres ímpias de outros deuses que sacrificavam a outros deuses. E Salomão, para agradá-las, oferecia sacrifícios também a esses deuses pagãos. Mas em Eclesiastes ele abaixou a guarda, né? Aí entra aquela questão, Salomão foi salvo, não foi salvo? Como é que foi? Como é que deve aquela coisa toda? Por quê? Porque ele entrou dentro de uma... ele se afeiçoou. Mas quebrou o galho depois. Ele honrou porque Davi ele era um homem que, mesmo na sua situação, ele humilhou muito. Aí ele escreveu um texto, ele escreveu um livro, dizendo o quê? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ali eu achei que caiu. Salomão foi casou com a africana lá, pegou uma... Aí ele escreve Cantares de Salomão. Ok? Ele se afeiçoou de uma mulher morena, Quando ela vai né? embora, Que era a Sulamita, exatamente, que ela veio com muitos presentes para ele. Ela veio ver se era tudo verdade. Ela ouviu a fama dele e falou assim, eu ouvi dizer, e hoje eu vejo que nem a sombra daquilo que eu ouvi. Mas isso aí já é outra rainha, não sabe? A rainha do... Não vamos parar nesse texto, não vamos parar. Tô baralhando a cabeça dele. Nossa, aqui não é Malafaia, não. Veja bem, no caso do texto da Bíblia, o leitor, ao menos racionalmente, não tem acesso direto ao autor principal. Ou seja, eu vou lá conversar com o Pedro. Pedro, vem cá, o que você quis dizer com isso aqui? Não sei se você vai lá na feiticeira lá que Saul foi lá, eu quero ver Samuel. É outro texto polêmico que nós vamos trazer qualquer dia na sala de aula. E trazer, hein? Ele viu mesmo? Não. É complicado. Veja bem, por isso é necessário aplicar princípios da hermenêutica, a ciência da interpretação, no texto bíblico. Aí diz assim, além do fator de separação pessoal entre o leitor atual e o autor original, há outras barreiras para a compreensão. Neste caso, ou seja, quem escreveu? Aí é o seguinte, os últimos e mais recentes livros da Bíblia foram escritos há cerca de quanto? 2000 anos atrás. E aí? Este questionamento que o ateu põe em questionamento. Ele diz assim, mas a Bíblia foi escrita há muitos anos, como é que você pode isso? Mas esse livro é muito velho, esse livro ele foi... Quanto tempo que nós vemos aí a tradução do latim para o alemão, latim para o português, etc. As traduções chegou até a nossa em português.
né? Você vê tudo isso aí, isso é coisa muito antiga, mas só tem um detalhe pequenininho. Por a Bíblia ser inerrante, inspirada e genuína palavra de Deus, quem está lendo a palavra de Deus, a Bíblia, ele não está lendo a Bíblia como um livro qualquer de historinha dos 3 porquinhos. Ele está lendo a Bíblia como um livro inspirado. Por quem? Por Deus. O autor desse livro, que é Deus. Um inspirador que inspirou esse livro aos autores a escrever, os homens a transliterarem a escrita, é o Espírito Santo. E o autor desse livro, que deu para o Espírito Santo a incumbência de supervisionar o escritor, ele está vivo. E no momento que você está lendo, o autor está do seu lado ali, ó. É isso aqui, ó. Rapaz, como é que é? Posso fazer uma pergunta? Qual é a importância do padre Jerônimo para a Bíblia? O Jerônimo, ele... São Jerônimo, né? Para a Igreja Católica. Que fala que é São Jerônimo. Ele Foi ele que ele fez a tradução da Bíblia. A Vulgata Latina. Né? Ele trouxe a Latina, né? A Vulgata. São homens que apareceram na história do Evangelho, como Jerônimo, como Agostinho, como tantos outros homens que eram eruditos, né? Homens cultos, que traziam a escrita da Bíblia e traduziam a Bíblia, simplesmente traduziam a Bíblia, descompromissadamente com a escrita. Do ponto de vista dele, particular. Certo texto, por exemplo, diz assim, seja penitente, ele escrevia, faça penitência. Aí. Ou vice-versa. Jerônimo. Acho que é isso. Ok? Fazia uma exegese. Exatamente. Ele fazia isso aqui, ó. Ele mudava o texto. Esse é o problema hoje de transliterar alguma coisa. Fala assim, ó, você me dá um texto, manda para mim. Aí eu falo assim, você faz um livro, um estudo e manda para mim. Posso dar uma olhada aí para mim? Aí eu dou uma olhada, né? Aí eu olho, não, isso aqui não tá bom, isso aqui é risco, não, isso aqui tá bom. Não, isso aqui tá bom. Pera um pouquinho. Você pediu para me dar uma olhada, não foi para mudar o texto que você escreveu, não, com o seu pensamento. Se eu mudar o seu texto, o que eu estou fazendo? Colocando o meu pensamento em cima do seu pensamento. Então, a sua escrita ficou. Ficou anulada. Não gostei disso aqui não, troca. Não gostei disso aqui não, isso aqui está muito ruim. Não, põe isso assim, ó. Eu tô anulando o seu pensamento, porque o seu... É assim, às vezes eu faço, né, a gente pede ajuda a algumas pessoas, não vou citar onde, né? Aí você me dá uma luz aqui nesse texto aqui. Rapaz, não, mas tá ruim. Escreve assim, mas pera um pouquinho. Eu não pedi isso para mudar o meu raciocínio. Pedi para você me dar uma ajudazinha nele. Pedi para mudar o raciocínio. Até tem uma máxima em redação que o editor jamais risca o texto de um repórter ou de um jornalista, porque se ele riscar, ele compra uma briga. Compra, porque tirou o pensamento do raciocínio dele. Não risca o meu texto. Ok? Ó, o pastor Paulo mandou para mim o estatuto da igreja. Fiquei lisonjeado, muito agradecido por isso, pela confiança. Eu mudei alguma coisa? Não. Eu te dei uma sugestão. Falei, está isso assim, você pode pôr isso, que essa palavra aqui, ela não encaixou bem com a sua visão hoje. Foi isso que eu falei, lembra? Verdade. Não mudei nada. Por quê? Porque o pensamento deles estava ali, ó. Se eu mudar, eu tiro. É assim que faz a exegese. Eu pego o pensamento, assim que fez tantos outros escritores da palavra de Deus, inclusive o Dr. Malafaia, que criou a Bíblia Malafaia agora também, mudou também. Bíblia estuda o tema. O tema. Bíblia Pentecostal de Estudo, não sei de quê. É o do Malafaia. Ele mudou. Escrito pela editora dele. O que ele fez? Vamos mudar aqui. Aí eu tiro o pensamento original de quem escreveu, perturbo a escrita e deturpo todo o ensinamento de quem vai ensinar. Aí, o que acontece? Vira uma bagunça. Vão viver conforme Você viu Porque aquele deveria vídeo? ser proibido. Você viu aquele vídeo? Não, poderia ser. Mas as pessoas hoje na área comercial trazem essas escritas e mudam isso aí. Ok? Vamos Pastor, correr, né? rapidinho. Você viu o vídeo que o Malafaia falou assim, um reitor lá, não sei se é da PUC, chamou ele de ignorante, burro, porque o cara falou que não precisava pagar dízimo. Ele falou, não, em Mateus tal, fala, reitor, que tem que pagar. O dízimo é bíblico, tem que pagar meio próprio. Eu queria que ele me mostrasse qual é Mateus dele. Fala das hortelãs. Ele está falando ali de... Jesus não vai condenar nada da lei no Novo Testamento. Ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Então ele usa texto dentro da exegese, usa a exegese, usa a exegese
e acrescenta alguma coisa para beneficiar ele. Ele fez uma explicação sobre dízimo, ele fez uma aplicação de dízimo que eu quase vou escrever, eu não vou criar polêmica com esse bobo desse Malafaia, para mim ele é um bobo. Pode ter a cultura que ele tiver lá, tá? Ele falou assim que antigamente entregava o dízimo para o sacerdote que morria. Hoje você entrega o dízimo para o sacerdote que é eterno, Jesus Cristo. Vai gastar onde, Malafaia? Lá na sua editora? No aviãozinho que você comprou? Tá dando para entender? Então ele usa a palavra, manipula o ouvinte e põe o ouvinte assim, não, é um burro. O Malafaia é o seguinte, a melhor arma que tem para uma defesa é o ataque. Ele primeiro te ataca. Quando ele te ataca, você fica assim, meu conheci Malafaia aqui, bosta. O dízimo é complicado você falar. Se você falar de acordo com a Bíblia mesmo, nunca mais deixa você falar. Não, deixa não. Naquele livro que eu li há uns anos atrás do Tomé fala do dízimo, a explicação que ele dá sobre o dízimo. São coisas que a gente vai vendo aí, são situações que o cara pega um texto, pega dentro do contexto, tá? Acha um pretexto e bota a doutrina do dízimo. Para mim, a melhor definição do dízimo é Atos. Não existe. Quando você olha, muito bom, Atos 1, 2 e 3. Atos é a melhor explicação do dízimo. Falou no Coríntios. Atos 1, 2 e 3. Vai lá ler Atos 1, 2 e 3, você vai ver o que é a bênção de viver em comunhão, ter tudo em comum. Vai lá, muito bom essa palavra. Veja bem, aí nós encontramos o quê? Além da distância, tempo, a diferença de idiomas, pois a Bíblia foi escrita originalmente no hebraico, aramaico, grego, já fala tudo sobre isso. Alguns exemplos são o sistema de sacerdotes sacrifícios da lei de Moisés no Antigo Testamento e o uso do véu por mulheres no Novo Testamento. Ou seja, Antigo Testamento lei, Novo Testamento véu, aí entra aquela questão, usa o véu, tira o véu, põe o véu, dá o ósculo santo, não dá o ósculo santo. O véu é um pouco diferente, né? Exatamente. O véu era cultural, Era igual você ir para o ósculo santo também era cultural. Você hoje vê os russos se cumprimentam beijando na boca, homem com homem, beija mesmo, não é beijinho, não é beijão. É a cultura deles. Porque só homem com homem, não tem. E são homem com homem, bom, supostamente dito, né? Beijo na boca, cultura deles, se beijam mesmo, acabou. Marcelinho, não é? Não, bicelão. Não, então isso aí são homossexuais. Não, são autoridades. Eu já vi presidente fazendo isso. Você viu o presidente? Eu vi o presidente fazendo isso. Então veja bem, quando a gente especifica, a específica é que aquela se aplica a determinados tipos de produções literais, tá? Aí vem o seguinte, tais como leis, histórias, profecias, poesias, etc. A hermenêutica te faz aplicar tudo isso aí. O que você faz dentro disso aí? Você pega a hermenêutica, aplica ela dentro dessas regras que ela existe, que isso aqui é importante, grava isso, tá? Põe ela dentro da regra e aplica a hermenêutica. Acabou. Que época? Diz isso. Diz isso. Então me fala que época que é. O que ele quis dizer com isso? Por que ele quis falar isso? Se você for olhar lá, eles falam tanto de Malaquias 3:10, né? Vai lá Malaquias 2, lê Malaquias 2 primeiro, você depois lê o 3. Pra você entender Mateus 24, lê o 23 e 25. O pastor aí não é feio o orador toda hora checar a lista dele, não? A revista. Não! É normal. Você não leu a revista desse trimestre? Não. Malaquias, a ênfase que ele vai dar é no divórcio. Não é nem no dízimo, não fala nada disso. Ele é bobo. Quem? Malafaia? Não, a CPAD. CPAD. Aí a necessidade hermenêutica, já falei sobre isso. O pecado obscureceu o entendimento do homem. A exegese influencia o quê? Perniciosa e sua mente se torna necessário um esforço especial para evitar erros. O que a hermenêutica faz? Houve um pecado que obscureceu o homem no entendimento, porque o entendimento trouxe essa parte de escuridão no entendimento do homem. Porque o homem foi selado aquela parte dele de entender e ele não preocupa com isso não, vou meter o pau, faz isso mesmo, faz o que tem que fazer e está tudo certo. Cria-se igreja. Fiquei sabendo que em Flamengo tinha 70 e poucas igrejas, agora fiquei sabendo que tem 103. E elas vão se dividindo, né? Aí... Esse é o problema. Na realidade vai virando um monstro, né? 103? Eu estou para fazer a minha foi se juntou. Se ele conhecia um determinado pastor, eu vou encontrar com ele. No Messias foi primeiro. Pela fisionomia dele, eu vou saber a situação que ele está vivendo. Mas na hora certa. Veja bem, aí vem o seguinte, aí vem a exegese, influencia
perniciosa e somente torna necessário esforço especial para evitar erros. A aplicação e a conservação do caráter teológico da hermenêutica estão vinculados ao reconhecimento do recolhimento do princípio da inspiração divina da Bíblia, ou seja, elas estão ligadas. Hermenêutica e exegese estão juntas, andam de braços dados aqui, ó, estão juntinhos. Se você separar uma da outra, você tem problema, tá? Aí vai na folhinha que eu dei para vocês aí. Eu digo assim, olha, exegese e hermenêutica estão juntas, já falei sobre isso, tá? Coloquei uma parte aí. Aí como se faz a hermenêutica, coloquei para você ler em casa, bonitinho, dá um trabalho danado, né? Aí diz o seguinte, lá, distanciamento temporal, aí vem, eu trouxe algumas dicas para vocês lá embaixo. Ore, tenha alvos objetivos, conheça a palavra, observe tudo cuidadosamente, compare, compreenda primeiro, antes de falar alguma besteira, né? Saiba remir o tempo, repouse, ou seja, tem gente que quer aprender e começa a ler Bíblia 3 dias, vai com sono, não vai entender nada, né? Aprenda com a experiência de outros. Sabe o que é aprender? O que é aprender com a experiência de outros, hein? Um ponto. Mas como é que você aprende com a experiência do outro? Ele fez, eu não vou fazer também, se eu... Em que sentido? Como é que eu sentido aí? Você errou. Não, mas não sei o que e tal. Cara, eu fiz isso lá. Eu lembro de um pastor, determinada onda, não sei lá, né? Ele veio, tá, vou setorizar a minha igreja. Você vai fazer o quê, pastor? Setorizar. Setorizar? Essa palavra eu conheço, pastor. É que eu vou fazer grupos, núcleos, e desses núcleos eu levanto um tesoureiro, esse tesoureiro vai ter uma arrecadação, dessa arrecadação eu dobro a arrecadação da igreja. Vai então, o senhor não quer uma igreja, o senhor quer dinheiro. É bufunfa, é grana, Dudu. Ele falou, presta não, pastor. Não, ele presta não, você vai quebrar a cara. Fale na cara dura com ele, você vai quebrar a cara, vai te machucar. Aí, Davi, você é contra? Não sou contra, o senhor está fazendo a igreja a multiplicação de negócios. E Deus não pode isso não, hein? Abre seu olho. E abriu mesmo, a coisa ficou preta pro lado dele. Veja bem, aí aprenda como experiência. Aí pratique lá no final da aqui, ó. Na folhinha, lá na última. Olha, aí diz assim, olha, pratique, o que é praticar? Adianta você estudar hermenêutica, exegese e sair daqui um doutor. Doutor, tá falando um doutor. Ah, ele vem a sexta, né? Outra. Ele vem a sexta. Esqueci aqui. Aí é o seguinte, não adianta você sair daqui e falar assim, nossa, e você pratica? Não. E aí, pronto. Resolveu! Sair com diploma, teólogo. Você está praticando? Não ficou nada, não resolveu nada. Tá? Aí lá no finalzinho diz assim, olha, torne-se competente a respeito do que fala, tá? E cumpra o seu propósito. Ou seja, você é um pregador? Prega a palavra como ela deve ser pregada. Você é um cantor? Cante do jeito que deve ser cantado. Você é uma pessoa que gosta de orar? Ore da maneira que deve ser orado. Os 10 mandamentos, fim de papo, tá certo? Aí a necessidade hermenêutica, o pecado do seu jardim, lá no meio, assim, com certa frequência, encontramos com alguém que se diz muito fervor. Você não precisa interpretar a Bíblia. Leia apenas e faça o que ela diz. Só cumprir a Bíblia. Aí eu vou ter na Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia. Chegou um certo homem e falou com ele assim: o mestre, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Ei, beleza. Desde pititinho eu faço isso, todos. Ah, é? Então você vai, vende tudo que tem e segue. Já perdeu o primeiro. É verdade. Tomou na cabeça. Baixou a cabeça. Ele baixou a cabeça. Se ele falasse com Jesus e falasse assim: eu vou vender mesmo, eu não preciso fazer isso. Seu coração não está aí. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Mas ele já viu que... Aí tem gente que assim, diz que disseram até que teologia do diabo. Eu já ouvi falar isso aí. Tá? Aí quando você vê isso, nós vamos ver isso na prática, né? Nós temos que viver isso, temos isso na prática, no nosso dia a dia. Encontramos, né? Eu conto só, às vezes, experiência. Tem homens que chegam, às vezes, perto. Pastor Davi, o senhor fala sobre isso aí, mas o senhor que nunca teve igreja. Eu falei, nem quero ter. Nem quero ter. Ele falou assim, é muito relativo isso que o senhor prega. Eu falei, não, eu prego que está dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o que é pregado dentro da palavra de Deus, quem honra o que está sendo pregado é Deus. Fim de papo. Eu conheci um aqui que é um hermano, e o camaradinho assim, vagabundo aqui, assim. É o meio dos filhos, né? Aquele foi embora, mas ele era bravo. Mas se ele foi embora, vai falar o nome. Não, gosto não. Usualmente, semelhante observação reflete
o pretexto contra o profissional, o protesto contra o profissional, o estudioso, o pastor, o catedrático, o professor de escola dominical, que por meio de interpretar, ele fala a verdade. Ixi, ontem foi. Aqui, ó, teve uma experiência aí ontem. Por meio de interpretar, você, pá, a pessoa fecha a cara pra você. Eu já fiz isso na escola dominical. O cara passou, fecha a cara assim. Falei, pô. Aí o irmão falou assim, ih. Não, né? Bateu. Aí bate. Por quê? Porque você interpretou, aí você é criticado, aí você é colocado de lado, aí você coloca na situação que você está interpretando a Bíblia como ela deve ser interpretada. Vamos lá. O problema com um número demasiado de pregadores e professores é que cavam, olha isso aí que eu quero que vocês gravem no livro de vocês, tanto que tende a o quê? Lamear as árvores. Suja tudo. Nosso Pai eterno, eu vou da igreja, eu vou pregar na igreja do pastor Paulo. Aí ele disse, pastor Paulo, eu quero orar nesse cantinho. Deus coloca um anjo aqui, Deus coloca outro anjo ali, Deus coloca um anjo, mais um anjo aqui, mais 3 aqui, mais 4 ali. Daqui a pouco não tem ninguém na igreja, só anjo. De tanto anjo, né? Um anjo matou mais de 185 mil. Assim, uma porretada só. Só E Jesus falou assim, ó, guarda a sua espada, que eu peço ao Pai e ele manda para mim quantas milícias? 12. 12! Milícia de anjos, meu, não precisa ser não, Pedro. Quase uns 72 mil anjos por aí. Você já pensou? Naquele cantinho de São Pastor, eu Tá deu para entender? Não há necessidade, meus amados. Quando nós olhamos isso, nós vamos dizer o seguinte: a operação do Espírito Santo não depende de anjos. Deus para operar Deus não não depende depende de anjos. Porque ele é Há de superior várias aos formas. anjos. O pastor, nas pregações do pastor, ele não está aqui, a gente pode falar, o pastor Marcos Feliciano, eu quero um anjo ali na cabeceira, um arcanjo ali no sinal, na porta de entrada, não sei Esse quem. esquece que a Bíblia diz, claro, quem dá ordem a anjo é Deus. Só. Ele é Mas ele pediu Dá pra a gente ordem aos seus anjos. Olha que interessante. Quando você fala de Miguel, Gabriel, Arcanjo Miguel, rapaz, você está tocando naquele que adora a Deus, naquele que guarda Israel. De vez em quando ele tira a órfã, vem aqui para nós, sempre coreano, volta depressa, senão. Pastor, eu vi um pastor um dia orando assim, pedindo, chamando os querubins, os serafins, tudo para dentro da igreja, né? Sai de lá para adorar ele. Eu falei, errado. Complicado. Vamos embora. Serafim. Aí é o seguinte, quando você olha isso, O cada anjo caído veio junto. que as águas ficam sujas. O que era claro para nós, quando a lemos, já não é mais tão claro. Você fica falando assim, mas que complicação que ele fez na mensagem ali. Você anotou isso? Você já teve essa experiência, pastor Paulo? Você vai olhando, rapaz, o que esse cara quer dizer com isso? Onde é que ele vai chegar? Né? Eu lembro de um pastor, uma época, chegou perto de mim e falou, rapaz, Deus me deu uma revelação profunda. O João Batista. É mesmo? Batista, ele comia mel silvestre, a palavra revelada. Ele vestia peles de bicho, a humildade na presença de Deus. Ele foi falando sim e tal. E os gafanhotos, agarrou aqui, que até agora eu não descobri nada para os gafanhotos, mas não consegui encaixar em lugar nenhum. O juízo de Deus. Ele deu olha, só de Joel, o juízo de Deus. Eu fiquei assim, tá certo. Olha, veja bem, há muito de verdade que em tal protesto concordamos que os cristãos devem aprender a ler a Bíblia. Os cristãos têm que aprender a ler a Bíblia. Né? Eu já me prontifiquei com o pastor Paulo, ele sabe disso. Se quiser que dá a escola dominical para ele, vai ter o maior prazer. Não tem problema nenhum. A gente está mudando agora. Nós não temos ainda escola. Né? Maior prazer. O crente tem que aprender a ler Bíblia. Porque a Bíblia não é só... Amém! Amém? Não, não entendi nada. É o latim. Já viram Bíblia? Já viram missa em latim? Quem já ouviu missa? Eu já. Eu já vi. Ah, Jesus! Eu já vi. Meu Deus! Você ouve, você vai, rapaz, que... Eu já fui. Eu não fui como é que chama o negócio? Coroinha, não. Eu era auxiliar. Eu era auxiliar do padre. Aí eu ficava só olhando o padre assim, ele O senhor não era o cara do sininho, né? Não, eu lia na frente da igreja. Você era batedor de sino? Não, o sino era outro. Ela deu pra cá aquele sino. Você deu um quartinho. Aí ele lia e tal. Depois de levar uma missa lá, o padre quebrava o pau com as mãos lá, pô. Você brincando. Esse padre assim, Tava no goró. Aí o que eu fiz? Entrei no hall também, fui quebrar o pau. Pastor Davi, Entrou Já fiz isso. no vinho. Necessário. Vamos concluir que vem tomar um cafezinho. Você O sabe crente que ópio precisa aprender dentro. a abrir Bíblia. Crer
crer nela e o quê? A Ju não entendeu. Não, melhor não entender. Obedecê-la. E obedecê-la. Ó, ler, entender, obedecer. Obedecer é praticar. O principal. Aula de Otto de Miqueias, obedecer. Obedece. Portanto, Só da isso. obediência a Deus. Sabe que a melhor coisa que o homem tem na vida dele para ele não pecar? Não é amor. Temor. Temor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da Quando sabedoria. ele tem temor, Ele não faz. Pastor, qual a diferença de temor e medo? O medo, não, a palavra temor no dicionário é medo. O medo é quando você tem não é um respeito, você está evitando um castigo, esse é o medo. Quando você teme alguém, você não teme a Deus por medo. Você teme a Deus por respeito. Você respeita a Deus. Aí você não... Eu posso fumar, eu falei com você na escola, você pode fumar, pode beber, pode prostituir, pode adulterar, pode fazer o que você quiser. Você é livre. Deus chama você livre. Se verdadeiro filho, se verdadeiro sereis livres, filho libertou, acabou, sou livre. Mas, eu tenho isso aqui, ó. Não agrada a Deus. Temor, eu não faço. Por que eu não faço? Porque não agrada meu Deus, não. Só quem é livre pode escolher o que é melhor, não? Exatamente. Opa, peraí, como é que é? Só quem é livre Só pode escolher quem o que é é melhor. livre pode escolher o que é melhor. Eu não sei se foi o senhor que falou na pregação, quanto mais aproximo de ser livre Jesus, é mais livre eu me sinto. Eu Sim, posso, mas lá na não igreja quero. do O senhor falou, Lula, É. quando você mais se aproxima de Jesus, mais livre você é. Mas o Lutero falou que você perde o livre-arbítrio. Eu tenho que rapaz, eu tô, daqui a pouco. Ele gosta de ele gosta e fica futucando. Fica futucando, como é falar. Vamos lá. Lutero, pai da igreja. Ah, Jesus. E concordamos especialmente que a Bíblia não precisa ser um livro obscuro. Ah, eu li Apocalipse. Meu Deus, eu morro de medo de Apocalipse. Quando fala das Porque bestas, medo é. meu Não, amigo, é porque não entendeu. Você medo. porque não teve hermenêutica e não teve milética. Nós vamos Tem passar que a próxima. ler a Primeiro Bíblia livro para entender que como eu é. Ele vai ler, ver época. Não senti nenhum medo dele. Quando você olha tudo Senti isso, temor de Deus. você diz assim, opa, aí é um livro obscuro, a Bíblia. A Bíblia é castigo. Lembra no Antigo Testamento você lê? Deus mandava matar crianças, rapaz. Deu na um. Deus negativo. Deus mandava matar. Rapaz, mexeu com um homem. Um monte de mim morreu com a urso, matou tudo. Que Deus é esse? Porque não tem o hermenêutica Não na sabe, vida dele. não sabe o livro, né? Você tem que ler e entender. O juízo do profeta não traz. É. Mas vai ver a história da Síria. Você vê o que ele Exato. fazia. É ler e entender. Vamos lá. Síria. Se for corretamente estudada e lida, na realidade estamos convictos que o problema individual mais sério que as pessoas têm com a Bíblia não é a falta de entendimento, mas sim o fato de que entendem bem demais a maior parte das coisas. O problema de um texto tal como fazer tudo sem murmuração, sem contenda. Ó, tá vendo, irmão? Aí você fala, senhor pastor, o senhor tá... Eu lembro de uma anedota, né? Que o camarada contava, o padre coloca, a secção vai confessar, a secção tá tomando vinho do padre. Já contei essa piada aqui, né? Não tô ouvindo nada, seu padre, tô ouvindo nada. A secção quem bebe, não tô ouvindo nada, seu padre. Seu padre não inverteu o negócio? Esse negócio tá meio ruim. Aí o padre entrou no lugar da secção, falou, seu padre, quem é que tá mexendo com a mulher do prefeito? Quem é que tá mexendo? A secção do lado de cá não dá pra ouvir nada. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Sem murmuração você começou a falar, ô pastor, a coisa tá meio... Não murmura, irmão. Os murmuradores Deus não agrada. Ele pega o texto fora de contexto e bate. E tá errado. Tá errado. Você é livre, ok? Vamos lá. Exemplo não é compreendê-lo, mas sim obedecê-lo, colocá-lo em prática. Quando você olha isso, você diz assim, olha, textos isolados levam as pessoas, eu que escrevi aqui, tá? As pessoas a tentarem, a justificar dos seus erros. O que é texto isolado? Você tá mexendo com a bebida. Não é beber. Você tá mexendo com... Tá com 5, 6 mulheres. Mas Salomão tinha 700. Salomão do Timóteo tomava vinho. Opa! Eu tenho 5 Salomão, tinha 700. Você toma todos, mas a Bíblia diz, beba vinho. Não beba só água. Beba vinho, toma.
Ah, mas você reter tudo que é bom, o que não presta, joga fora. Aí você pega textos justificando o erro, isso aqui foi eu que escrevi, tá? Você olha, pessoas que pegam textos isolados e tentam justificar os seus erros. Textos isolados criam líderes autossuficientes, aqui respondendo a sua pergunta, em seus propósitos, em suas próprias religiões. Aí quando você começa a ler isso, nós começamos a ver o seguinte: textos isolados levam as pessoas a criarem seitas, e essas seitas levam as pessoas a suicídios. Qual uma seita que levou um monte de pessoas aqui na América do Sul a suicídio? 78 Jim Jones, né? 18 de Nossa, novembro. tem tantas que... 908 pessoas. Suicídio literal, físico. E quantas Você viu da pessoas... Colômbia agora? A Não. seita lá? Outra? Mais um? Ah, não, essa dos Peru. israelitas? É. Já vi essa também. Olha, quando você olha isso, para a gente finalizar, quando você olha isso, você vê o seguinte: essas seitas hoje não estão matando as pessoas fisicamente. Estão matando aonde? Espiritualmente. Na mente. Então, Ele não serve em lugar nenhum, ele não tem identificado com idade nenhuma, porque pegou a identidade dele, rasgou a identidade dele, criou nele uma metodologia de vida irreal, mentirosa, e essa metodologia de vida leva ele a um castigo. Você é pecador, você está indo para o inferno, você é pecador, você está indo para o inferno, você é isso, aquilo, outro, e ele fica com a mente hoje. Se ele não for trabalhado pelo Espírito Santo e tirar dele isso, ele entra em situação deprimente, em situação de decadência espiritual. Milhares de pessoas estão dentro de Framingham, em Ulster, em Marlborough, dentro das suas casas por causa